Uma menina fez um sinal silencioso a um chefe da máfia. O que aconteceu a seguir mudou-lhe a vida para sempre. As câmaras de segurança do aeroporto nunca captaram o que realmente aconteceu perto do portão 47. Naquela tarde, um chefe da máfia de 37 anos atravessou o terminal completamente despercebido. Dominic Blackwood caminhou pelo aeroporto ao ar de Chicago como fumaça. Jaqueta preta, relógio simples, sem joias, nada que gritasse riqueza ou poder. Para todos ao redor, ele era apenas mais um homem de negócios voltando para casa. Ninguém olhou duas vezes. Era exatamente assim que ele preferia. Ele tinha passado 3 dias em Detroit. Negócios que exigiam sua presença física. O tipo de negociação onde os homens precisavam se olhar nos olhos e entender o que o fracasso custaria. Agora ele estava voltando para Nova York. De volta ao império que havia construído nas sombras. O terminal zumbia com o caos. Famílias se reunindo, viajantes de negócios olhando para os relógios, crianças chorando, anúncios e quando por espaços grandes demais para parecerem humanos. Dominic sentou na área do portão, laptop aberto mas ignorado. Seus olhos se moviam constantemente, catalogando rostos, movimentos, o ritmo da multidão. Velhos hábitos. Mesmo aqui, longe do seu território, ele não conseguia parar de observar. 15 anos nessa vida lhe ensinaram que as ameaças raramente usavam sinais. Usavam sorrisos nos rostos das pessoas em quem você confiava. Foi então que ele a viu. Uma menina, 8 anos, talvez menos. Cabelo escuro preso em um rabo de cavalo apressado. Ela usava um vestido formal demais para viajar, perfeito demais. Ela caminhava ao lado de um homem na casa dos 40 anos. Bem vestido, camisa polo, calça caqui passada, bolsa de couro. O tipo de aparência que sugeria confiabilidade. O homem mantinha uma mão no ombro dela, guiando-a ou controlando-a. Os olhos de Dominic se estreitaram. A maioria das pessoas veria um pai e uma filha. Era assim que parecia. Mas a menina caminhava reta demais, rígida demais. Não era a postura relaxada de uma criança entediada. Era o movimento calculado de alguém que aprendera que movimentos súbitos traziam consequências. Ela estava silenciosa demais. Sem inquietação, sem perguntas, sem apontar para vitrines de lojas. Ela simplesmente caminhava com os olhos fixos no chão e nos pulsos. Dominic captou um vislumbre quando a manga dela se deslocou. Hematomas fracos, amarelos verdeados nas bordas, cicatrizando mas recentes. O tipo de marca de ser agarrada com muita força, com muita frequência. O homem disse algo. Ela assentiu imediatamente. Mecânico. Ensaiado. Algo frio se instalou no peito de Dominic. Ele conhecia aquela dinâmica. A forma do medo disfarçado de obediência. A performance da normalidade sobre uma fundação de terror. Eles sentaram 3 fileiras à frente. O homem rolava pelo celular. A menina sentou perfeitamente imóvel, mãos dobradas, respiração controlada. Então os olhos dela se levantaram. Ela olhou diretamente para Dominic. Olhos verdes, surpreendentemente brilhantes, mas por trás da cor havia algo velho, algo que não pertencia ao rosto de uma criança de 8 anos. Antes que Dominic pudesse lê-lo completamente, a mão do homem se moveu para o ombro dela. Os olhos dela caíram imediatamente. Olhar de volta para o chão. Mãos dobradas. Respiração medida. Mas naquele único momento, Dominic tinha visto o suficiente. Algo estava muito errado. E em algum lugar fundo em sua memória, um fantasma se mexeu. Aqueles olhos verdes, aquele tom específico. Ele havia visto antes em outro rosto, 8 anos atrás. O anúncio de embarque crepitou pelos alto-falantes. Dominic fechou o laptop devagar. Ele não acreditava em coincidências. Acreditava em padrões, no peso de um olhar, no espaço onde a verdade vivia e as mentiras morriam. Aquela menina precisava de ajuda. E ele ia descobrir porquê. Dominic observou enquanto eles embarcavam. Ele se posicionou perto do final da fila de embarque, próximo o suficiente para observar, mas distante o suficiente para permanecer invisível. O homem guiou a menina pela ponte de embarque com aquela mesma mão no ombro dela. Firme. Possessiva. Os passos da menina nunca vacilaram. A cabeça nunca se virou. Eles desapareceram na aeronave. Dominic seguiu. O voo estava pela metade vazio. Meio do dia, meio da semana. O tipo de voo que atraía viajantes de negócios e pessoas que não podiam pagar preços de pico. O assento de Dominic era na primeira classe, fileira 3, janela. Ele observou o homem e a menina passarem pela cabine em direção à econômica. Fileira 17. Ela ficou com a janela. Ele com o corredor. O assento do meio permaneceu vazio. Dominic se acomodou em seu assento, mas não relaxou. Seus olhos acompanhavam a cabine através do espaço entre os encostos. O homem tirou um tablet,
Não deu nada para a menina. Nenhum livro, nenhum brinquedo, nenhuma distração. Ela simplesmente sentou com as mãos no colo, olhando para o encosto da poltrona à sua frente. Os comissários de bordo executavam suas rotinas. Demonstrações de segurança, ofertas de bebidas, os rituais ordinários das viagens aéreas que fazem tudo parecer normal. Nada disso era normal. O avião atingiu a altitude de cruzeiro. Dominique desafixou o cinto de segurança. Levantou-se, espreguiçou-se casualmente e caminhou em direção à parte traseira da aeronave. Apenas um passageiro indo ao banheiro. Nada incomum. Ao se aproximar da fileira 17, ele reduziu o passo. O homem estava dormindo, ou fingindo estar. Cabeça inclinada para trás, boca ligeiramente aberta, respiração profunda e uniforme. A menina olhava pela janela. O reflexo dela aparecia no vidro. Mesmo naquela imagem fraca, Dominique podia ver o cansaço, o vazio, o olhar de alguém que havia parado de ter esperança muito tempo atrás. Ele parou ao lado da fileira dela. Ela se virou. Aqueles olhos verdes encontraram os dele. De perto, eram ainda mais marcantes. E ainda mais assombrados. Não havia medo neles agora. Apenas uma aceitação vazia que cortava mais fundo do que qualquer terror poderia. Dominique não falou. Qualquer palavra poderia acordar o homem, destruir qualquer frágil momento que fosse aquele. A menina estudou o rosto dele, lendo da mesma forma que ele havia lido. Procurando ameaça. Procurando segurança. Procurando algo em que ela provavelmente não acreditava mais que existia. Então ela se moveu. A mão esquerda dela se levantou do colo levemente, apenas por meio segundo. Palma plana, polegar dobrado no centro. 4 dedos estendidos e pressionados juntos. O sinal. O sangue de Dominique gelidou. Ele conhecia aquele gesto. Havia sido criado anos atrás, espalhado pelas redes sociais, projetado como uma forma silenciosa para pessoas em perigo pedirem ajuda sem que seu agressor soubesse. Um último recurso. Uma súplica que dizia tudo o que as palavras não podiam. Preciso de ajuda. Não posso falar. Ele havia treinado seus próprios homens para reconhecê-lo, havia-se certificado de que todos em sua organização entendessem o que significava e como responder. Porque em seu mundo, sinais silenciosos frequentemente significavam a diferença entre a vida e a morte. A menina baixou a mão imediatamente. Seus olhos voltaram para a janela. Sua expressão retornou àquela clareza cuidadosa. O homem ao lado dela se mexeu levemente. Dominique continuou caminhando. Não pausou. Não reagiu. Não deu nenhuma indicação de que algo havia passado entre eles. Ele continuou até o banheiro, entrou, travou a porta. Por um momento, ficou parado, mãos apoiadas na pequena pia, mente acelerada. Ela não estremeceu quando a porta abriu. Não gritou, não se moveu. Simplesmente olhou para ele com aqueles olhos verdes. Calma. Vazia. Esperando. Não era a reação de uma criança assustada. Era a quietude de alguém que aprendera que o medo era inútil, que gritar não adiantava nada, que sobreviver significava tornar-se invisível. Dominique sentiu o peito apertar. Havia visto aquele olhar antes. Em soldados que tinham visto demais. Em vítimas que paravam de acreditar em resgate. Nunca em alguém tão jovem. Ele se aproximou devagar, sem ameaça. Agachou-se até que seus olhos ficassem no nível dos dela, mantendo distância entre eles. Você está segura agora, disse suavemente. Ninguém vai te machucar mais. A menina o observou. Sem resposta. Sem alívio. Meu nome é Dominique. Vi o seu sinal no avião. Estou aqui para ajudá-la. Ainda nada. Ele estendeu a mão devagar, com a intenção de oferecer um gesto de conforto, de segurança. Aquele foi o seu erro. A menina se moveu. Rápida. Precisa. O movimento de alguém que havia praticado 1000 vezes. A mão direita dela disparou debaixo da manga. Metal brilhou na luz fraca. Dor explodiu pelo abdômen de Dominique. Ele olhou para baixo. Uma faca pequena, não maior que 10 centímetros, enterrada em seu estômago. A mão da menina ainda agarrava o cabo. O rosto dela não mostrava emoção. Nenhum medo. Nenhum remorso. Ela se inclinou perto, o hálito quente contra seu ouvido. Isso é pela minha mãe. Ela girou a faca. Dominique ofegou. Seus joelhos cederam. Ele agarrou a beira da cama, mas não conseguiu alcançar. Caiu no chão. Sangue se espalhava pela camisa. Quente. Errado. A menina puxou a faca. Passou por cima dele sem olhar para trás. Chefe. A voz de Daniel no corredor. Passos correndo. Mas a menina já havia sumido. Pela porta dos fundos, para a escuridão, desaparecendo como fumaça por uma janela. Dominique ficou deitado no chão frio.
Uma mão pressionada contra o ferimento. Sangue escorregava entre os dedos. O teto acima dele ficou embaçado. Daniel apareceu na entrada. Precisamos de médico agora. Ele caiu. Vozes. Movimento. Mãos pressionando o estômago dele. Mas Dominique não estava ouvindo. Ele estava pensando naqueles olhos verdes. Na forma como ela havia olhado para ele antes de golpear. Nas palavras que ela murmurou. Isso é pela minha mãe. Ele havia visto olhos como os dela apenas uma vez antes, 8 anos atrás, em uma mulher que havia amado mais do que a própria vida. Helena. O mesmo tom de verde. A mesma forma. A mesma intensidade feroz. Impossível. Era impossível. Mas enquanto a consciência escorregava, enquanto a escuridão se fechava pelas bordas, um único pensamento queimou através da dor. Quem era a mãe daquela menina? E por que ela acreditava que Dominique merecia morrer? Dominique abriu os olhos para paredes brancas e cheiro de antissético. 3 dias. Ele havia ficado inconsciente por 3 dias. A instalação médica particular da organização ocupava o porão de um prédio no Brooklyn. Sem registros, sem perguntas. Médicos que aprenderam há muito tempo que a descrição valia mais do que a curiosidade. Ele tentou sentar. A dor disparou pelo abdômen como fogo. Caiu de volta sobre os travesseiros, respirando com dificuldade. Não se mova. A voz de Daniel veio de uma cadeira ao lado da cama. A faca passou a meio centímetro do seu fígado. Você tem sorte de estar vivo. Sorte. Dominique quase riu. Esfaqueado por uma menina de 8 anos que tentava salvar. Sorte não era a palavra que ele escolheria. A menina, disse ele. A voz saiu rouca, não usada. Onde ela está? A expressão de Daniel escureceu. Sumiu. Evaporou completamente. Procuramos em um raio de 5 quilômetros. Nada. Nenhum rastro. Dominique fechou os olhos. Ainda podia ver o rosto dela. Aqueles olhos verdes vazios. A precisão do movimento. O sussurro frio em seu ouvido. Isso é pela minha mãe. E Raymond Price? Daniel hesitou. Aquela hesitação disse tudo a Dominique. Está morto, disse Daniel finalmente. Encontrado na cela ontem de manhã. Conseguiu se enforcar com a própria camisa. Não disse uma palavra antes de morrer. Nenhuma informação útil. Beco sem saída. Literalmente. Alguém havia treinado bem aquele homem. Treinado a morrer em vez de falar. Aquele nível de lealdade não era barato. Vinha do medo. De algo maior do que a vida de um homem. Dominique encarou o teto. A mente continuava retornando às mesmas imagens. A menina sentada naquela cama nua. A quietude dela. O silêncio. A forma como ela havia olhado para ele sem medo ou hesitação. 8 anos de idade, talvez menos. Crianças dessa idade deveriam ter medo de monstros embaixo da cama. Deveriam chorar quando raspam os joelhos. Deveriam correr para adultos em busca de segurança. Não atacar com facas escondidas. Alguém havia quebrado esta criança. Reconstruído-a em algo diferente. Uma arma usando o rosto de uma menina. Mas por quê? E porque ela acreditava que a morte da mãe era culpa de Dominique. Ele pensou em Helena novamente. A memória chegou sem ser chamada, como sempre. O riso dela, o calor, a forma como ela o olhava como se ele fosse mais do que a escuridão que carregava. Lembrou dos olhos dela. Aquele tom específico de verde. Brilhante como folhas de primavera. Raro. Distinto. O tipo de cor que você não esquece. A menina tinha os mesmos olhos. Impossível, ele se disse novamente. Helena não tinha filhos. Ela teria-lhe contado. Eles tinham conversado sobre o futuro, sobre um dia, sobre talvez. Mas não havia gravidez. Nenhum bebê, a menos que... O pensamento o atingiu como uma segunda faca. A menos que Helena estivesse grávida quando a levaram. A menos que ela ainda não soubesse, ou não tivesse tido tempo de contar. 8 anos atrás. A menina tinha 8 anos. A matemática funcionava. A linha do tempo se encaixava. Mas isso significaria que Helena havia sobrevivido o tempo suficiente para dar à luz. Que alguém havia levado aquele bebê e o criado para odiar o único homem que Helena havia amado. Era insano. Era impossível. Mas aqueles olhos... Dominique havia passado 15 anos lendo pessoas, confiando em seu instinto acima das evidências, no intestino acima da lógica. E agora, cada instinto que tinha gritava a mesma verdade impossível. Aquela menina estava conectada a Helena. Precisava saber como. Daniel. A voz dele veio mais forte agora, afiada pelo propósito. Preciso de tudo sobre aquela menina. Registros de nascimento, prontuários médicos, matrícula escolar, qualquer coisa que exista. Preciso saber de onde ela veio, quem a criou,
E quem a ensinou a matar? Daniel acenou com a cabeça. Já comecei, mas há quase nada. Nenhuma certidão de nascimento oficial em nenhuma parte do país. Ela apareceu no sistema há 6 anos como criança registrada em acolhimento. Nome listado como Serena. Sem sobrenome, sem pais identificados. Serena. O nome se instalou na mente de Dominique como uma chave esperando uma fechadura. Continuo cavando, ordenou ele. A faca que ela usou, ainda temos ela, no cofre de evidências. Porquê? O sangue dela está nela. Quando ela girou a faca, cortou a própria palma. Vi antes de desmaiar. Daniel entendeu imediatamente. Você quer um teste de DNA. Análise completa. Compare com tudo em nosso banco de dados. As sobrancelhas de Daniel se ergueram ligeiramente. Você acha que ela está conectada a alguém que conhecemos? Dominique não respondeu. Não estava pronto para falar a suspeita em voz alta. Não estava pronto para dar voz à esperança e ao horror emaranhados dentro dele. Uma menina de 8 anos acabava de pedir ajuda da única maneira que podia com segurança. Ele pensou nos hematomas nos pulsos dela. Na obediência mecânica. Nos olhos vazios que guardavam fantasmas velhos demais para seu rosto. Pensou naqueles olhos verdes, naquele tom específico que assombrava seus sonhos. Pensou em Helena. 8 anos atrás, ele havia falhado com alguém. Havia visto os sinais, feito as perguntas e aceitado as mentiras porque era mais fácil do que se envolver. 3 semanas depois, ela estava morta. Ele havia jurado nunca cometer esse erro novamente. Dominique tirou o celular do bolso. O voo tinha Wi-Fi. Caro, mas dinheiro nunca foi sua preocupação. Ele digitou uma mensagem para Daniel Cross, seu homem de maior confiança em Nova York. Pousando no LaGuardia em 2 horas. Preciso de uma equipe pronta. Capacidade de vigilância total. Isso é prioridade 1. A resposta chegou em 30 segundos. Entendido. Qual é o alvo? Dominique pensou na menina. No homem que a segurava como propriedade. No sinal que nenhuma criança deveria precisar conhecer. Um homem viajando com uma menina pequena. Enviarei detalhes quando pousar. Ninguém se aproxima até eu dar a ordem. Ele guardou o celular e voltou para seu assento. Pelo resto do voo ele não olhou para a fileira 17, não deu nenhum sinal de que havia notado algo incomum. Mas sua mente já estava 3 passos à frente. Quando aquele avião pousasse, tudo mudaria. O avião pousou no LaGuardia às 16h17. Dominique desembarcou primeiro, caminhando rapidamente pelo terminal em direção às chegadas. Ele não olhou para trás, não verificou se o homem e a menina estavam atrás dele. Não precisava. Daniel Cross já estava esperando lá fora. SUV preto, janelas escuras, motor ligado. Dominique deslizou para o banco do passageiro. Eles vão sair em 5 minutos. Homem de polo azul, calça caqui. Menina, cabelo escuro, vestido verde. Não os perca. Daniel assentiu. Sem perguntas. Era por isso que Dominique confiava nele. Um segundo SUV parou atrás deles. 4 homens dentro, todos treinados, todos leais. Esperaram. 7 minutos depois, o homem emergiu do terminal. A menina caminhava ao lado dele. Aquela mesma obediência mecânica em cada passo. Eles entraram na fila de táxis, esperaram brevemente, depois subiram a um táxi amarelo. Daniel seguiu a uma distância cuidadosa. O táxi foi em direção ao Queens. Pelas ruas movimentadas, por bairros que foram mudando de comercial para residencial, de lotado para quieto. Os prédios foram ficando mais velhos, as ruas mais vazias. O celular de Dominique vibrou. Uma mensagem da sua equipe de inteligência. Raymond Price. 44 anos. Sem ficha criminal. Trabalha para a Sentinel Security Services. Divorciado, sem filhos registrados. Endereço atual registrado em Ohio. Mas estava aqui em Nova York com uma criança que claramente não era filha dele. O táxi parou na frente de uma casa estreita em uma rua esquecida. Tinta descascando, cerca de arame, quintal pequeno sufocado por ervas daninhas. O tipo de lugar que ninguém notava. Perfeito para alguém que queria permanecer invisível. Raymond pagou o motorista, tirou a menina do carro, pegou uma pequena mala do porta-malas. Subiram degraus de concreto rachado. Ele destrancou a porta. Desapareceram. Daniel estacionou 2 casas adiante. O segundo SUV se posicionou na outra ponta da rua. Roda o endereço, ordenou Dominique. Daniel digitou rapidamente em um tablet. Propriedade de uma empresa de fachada, registrada há 6 anos.
Nenhuma outra atividade. Empresa de fachada. Propriedade intransponível. Uma casa em um bairro onde os vizinhos cuidavam de sua própria vida. Aquilo não era aleatório. Era planejado. Dominique olhou fixo para a casa. Atrás daquelas paredes, uma menina estava presa. Uma menina que havia aprendido um sinal de socorro. Que tinha hematomas nos pulsos. Que tinha olhos que pareciam pertencer a alguém que ele havia perdido. 8 anos atrás, Helena Vasquez havia desaparecido de seu apartamento. Dominique lembrava daquela noite como uma ferida que nunca cicatrizou. Ele estava em Chicago cuidando de negócios. Havia ligado para ela antes de dormir, ouvido seu riso, dito que voltaria em 2 dias. Nunca mais ouviu a voz dela. Quando voltou, o apartamento estava vazio. Sinais de luta, sangue no chão, mas nenhum corpo. Nenhum pedido de resgate. Nenhuma explicação. Ele havia destruído a cidade inteira à sua procura. Gastou milhões, chamou todos os favores, ameaçou todos os inimigos. Nada. 3 meses depois, um vídeo chegou. Helena, amarrada, aterrorizada, um tiro, seu corpo caindo, a tela escurecendo. Ele havia assistido àquele vídeo uma vez, apenas uma vez. Depois guardou ele junto com cada coisa suave que havia dentro de si. Nunca encontraram o corpo dela. Nunca encontrou o homem que a levou. O caso foi arquivado. O mundo seguiu em frente. Dominique não. Agora, sentado naquele SUV, observando aquela casa, ele sentiu aquela velha ferida se rasgar novamente. Aqueles olhos verdes no avião. Aquele tom de verde que Helena herdara de sua mãe. A forma do rosto da menina quando ela se virou para ele. Coincidência, ele se disse. Apenas coincidência. Mas ele não acreditava em coincidências. Quantas saídas? Perguntou. Porta da frente, porta dos fundos pela cozinha. 2 janelas em cada andar. Sem sistema de segurança visível. Fechaduras residenciais comuns. Vizinho da esquerda está desocupado, placa de venda no jardim. Da direita é um casal de idosos. Provavelmente não vão notar nada. A rua fica morta depois do anoitecer. Dominique verificou o relógio. 17h43, pôr do sol em cerca de 2 horas. Entramos esta noite, disse ele. Equipe completa. Sem erros. Daniel olhou para ele. Quer chamar alguém? Deixar outro lidar com isso? Dominique pensou nos olhos da menina. No sinal que ela havia feito. Na súplica silenciosa que nenhuma criança deveria precisar conhecer. Não, disse ele. Este é meu. Ele não entendia completamente o porquê. Ainda não. Mas algo fundo em seu intestino, naquele lugar onde o instinto vivia, disse que isso era mais do que um resgate aleatório. Era pessoal. Ele simplesmente não sabia o quanto ainda seria. A escuridão caiu sobre o Queens como uma respiração contida. Às 21h47, Dominique deu o sinal. 4 homens se moveram em direção à parte de trás da casa. Mais 2 cobriram as laterais. Daniel ficou com Dominique na porta da frente. Usavam roupas escuras, moviam-se em silêncio, comunicavam-se com sinais de mão aperfeiçoados ao longo de anos de operações. A fechadura da porta da frente levou 12 segundos para ser arrombada. Entraram sem fazer som. Sala de estar primeiro. Vazia. Móveis gastos cobertos de poeira. Sem objetos pessoais, sem fotografias. Um espaço temporário, uma cela disfarçada de lar. Raymond Price estava sentado na cozinha, de costas para o corredor, celular na mão. Ele nunca os ouviu chegando. Daniel se moveu primeiro. Um braço em torno da garganta de Raymond, o outro torcendo o pulso até o celular cair no chão. Raymond lutou por 3 segundos antes que a chave de estrangulamento surtisse efeito. Seu corpo foi perdendo as forças. Prendam-no, ordenou Dominique. Vou encontrar a menina. Ele atravessou o corredor estreito. Uma porta, banheiro, vazio. Segunda porta, armário, vazio. Terceira porta, fechada. Dominique parou, escutou. Nenhum som de dentro. Nenhum choro, nenhum movimento. Girou a maçaneta devagar. O quarto era pequeno. Uma cama solitária encostada na parede, uma luminária sobre um caixote de madeira. Sem brinquedos, sem livros, sem cores. Apenas paredes nuas e silêncio. A menina estava sentada na cama. Você quer um teste de DNA? Análise completa. Compare com tudo em nosso banco de dados. As sobrancelhas de Daniel se ergueram ligeiramente. Você acha que ela está conectada a alguém que conhecemos? Dominique não respondeu. Não estava pronto para falar a suspeita em voz alta. Não estava pronto para dar voz à esperança e ao horror emaranhados dentro dele. Apenas faça, disse ele. E Daniel? Encontre aquela menina. O que for preciso,
O que custar, preciso encontrá-la antes que alguém mais o faça. Porque se sua suspeita estava correta, aquela menina não era apenas uma arma. Era sua filha. Aquela noite, sozinho na instalação médica, Dominique abriu uma gaveta que não abria há anos. Dentro havia uma fotografia. Desgastada nas bordas de ser segura vezes demais. Uma mulher de cabelo escuro e olhos verdes, rindo de algo além do quadro. Helena Vasquez. A única pessoa que já havia feito ele acreditar que podia ser mais do que o que seu sangue exigia. Ele traçou o rosto dela com a ponta do dedo e deixou as memórias virem. 8 anos atrás, Dominique estava subindo nos escalões. Ambicioso. Implacável. Construindo um império sobre as fundações que seu pai havia estabelecido. Não havia espaço para suavidade, sem tempo para distrações. Então ele conheceu Helena. Ela trabalhava em uma livraria no Greenwich Village. Ele havia ido lá procurando uma primeira edição rara para um cliente. Ela encontrou em minutos. Depois passou mais 20 explicando porque o trabalho posterior do autor era superior. Ela não sabia quem ele era. Não se importava com seu dinheiro ou poder. Ela o tratou como um homem comum. Era a coisa mais extraordinária que alguém já havia feito. Namoraram em segredo por 2 anos. Dominique a mantinha longe de seu mundo, protegia-a da violência que financiava sua vida. Helena sabia o que ele era. Nunca fingiu o contrário. Mas via algo abaixo da escuridão. Algo que valia amar. Ele havia planejado deixar tudo para trás. Construir uma vida legítima. Casar com ela. Dar a ela tudo que merecia. Nunca teve a chance. Naquela última noite, ele a havia ligado de Chicago. Ela pareceu estranha, animada mas nervosa. Disse que tinha algo importante para lhe contar, algo que mudaria tudo. Ele disse que poderia esperar até voltar. Não podia. Ele voltou 2 dias depois e encontrou o apartamento dela destruído. Sinais de luta por todo lado. Sangue no chão da cozinha. O celular dela partido sobre a bancada. Nenhuma nota. Nenhum pedido de resgate. Nada. Dominique destruiu a cidade. Cada contato, cada informante, cada inimigo que pudesse ter sabido. Passou semanas sem dormir perseguindo sombras e becos sem saída. Então encontrou a verdade. Marcos Webb. Seu tenente de maior confiança. O homem que estivera ao seu lado por 6 anos. O homem que conhecia cada casa segura, cada operação, cada vulnerabilidade. Marcos havia pegado Helena. Imagens de vigilância mostravam Marcos entrando no prédio dela naquela noite, saindo com uma figura se debatendo enrolada em um cobertor, entrando em uma van que desapareceu na escuridão. Marcos sumiu completamente. Levou Helena e se dissolveu no nada. Cada rastro dele apagado como se nunca tivesse existido. Por 3 meses, Dominique procurou. Ofereceu fortunas por informações. Prometeu morte a qualquer um que ajudasse Marcos a se esconder. Nada funcionou. Então o vídeo chegou. Um pendrive em um envelope simples. Sem remetente. Sem mensagem. Dominique assistiu sozinho. Helena amarrada em uma cadeira, vendada, chorando, implorando para alguém fora da câmara. Uma mão enluvada apareceu, pressionou uma arma na têmpora dela. Um único tiro. Seu corpo caiu. O vídeo terminou. Dominique havia destruído o quarto ao redor de si mesmo. Enfiou o punho nas paredes até os nós dos dedos quebrarem. Gritou até a voz falhar. Mas nunca encontrou o corpo. Nunca encontrou Marcos. Nunca encontrou a pessoa que havia ordenado tudo. O caso foi arquivado. A ferida nunca cicatrizou. Agora, deitado naquele leito hospitalar 8 anos depois, Dominique segurava aquela fotografia e estudava os olhos de Helena. Verdes. Aquele tom específico e raro de primavera. Pensou em Serena. A menina no avião. A menina que o esfaqueou. A menina cujos olhos tinham exatamente a mesma cor, exatamente a mesma forma, exatamente a mesma intensidade feroz. Helena estava nervosa naquela última ligação. Tinha algo importante para lhe contar. Algo que mudaria tudo. E se aquilo fosse uma gravidez? E se Helena tivesse sobrevivido o suficiente para dar à luz? E se alguém tivesse levado aquela criança e a criado para acreditar que Dominique era seu inimigo? O vídeo havia mostrado Helena morrendo, mas não mostrou o rosto dela claramente. Não mostrou um corpo depois. Não provou nada além do fato de que alguém queria que ele acreditasse que ela estava morta. E se tudo fosse uma mentira? Dominique encarou a fotografia até a visão embaçar. A filha de Helena teria 8 anos agora. Serena tinha 8 anos. A menina havia dito, isso é pela minha mãe. As mãos de Dominique tremeram. Esperança e horror batalhavam dentro dele, cada um tão devastador quanto o outro. Se Serena era filha de Helena, ela poderia também ser filha dele. E se fosse verdade, então sua própria filha havia acabado de tentar matá-lo. 5 dias após o esfaqueamento,
Dominique se forçou a sair da cama. A ferida ainda ardia a cada movimento. Os médicos o advertiram contra sair. Ele os ignorou. Havia passado anos demais construindo um império para deixar uma faca de 10 centímetros de telo. Daniel o encontrou na sala de conferências segura no terceiro andar. Arquivos espalhados sobre a mesa. Fotografias, documentos, os pedaços dispersos de um quebra-cabeça que se recusava a formar uma imagem completa. Fale comigo, disse Dominique, abaixando-se cuidadosamente a uma cadeira. Daniel deslizou uma pasta pela mesa. A menina, Serena, não existe. Explique. Nenhuma certidão de nascimento oficial em nenhuma parte do país. Nenhum prontuário hospitalar. Nenhum número de seguridade social emitido ao nascer. Segundo cada banco de dados legítimo, ela nunca nasceu. Dominique abriu a pasta. Dentro havia um único documento, um formulário de registro em acolhimento familiar datado de 6 anos atrás. Ela apareceu no sistema quando tinha 2 anos, continuou Daniel, listada como uma criança abandonada encontrada em Nova Jersey. Sem pais identificados. Sem histórico. Apenas um primeiro nome, Serena. Quem a acolheu? A mandíbula de Daniel se endureceu. É aqui que fica interessante. Ela foi adotada quase imediatamente. Arranjo privado. A papelada foi acelerada de formas que não acontecem sem conexões sérias. Ele puxou outra fotografia. Um homem na casa dos 60 anos. Distinto, cabelo grisalho, olhos frios. William Crane. Empresário aposentado. Vive em Connecticut. No papel, é limpo. Doações para caridade. Envolvimento comunitário. Cidadão exemplar. Dominique estudou o rosto. O nome puxou algo em sua memória. Crane, repetiu lentamente. Tem algum parentesco com Victor Crane? Daniel acenou com a cabeça. Primo distante. Compartilham um avô. A sala ficou fria. Victor Crane. Dominique não ouvia aquele nome dito em voz alta há meses, mas vivia em sua mente como um caco que não saía. Victor controlava o tráfico de drogas ao longo de todo o litoral leste. Sua organização havia entrado em conflito com a de Dominique por mais de uma década. Disputas de território, conflitos na cadeia de fornecimento, corpos deixados em becos como mensagens que nenhum dos lados admitiria publicamente. Chegaram a uma trégua desconfortável 3 anos atrás. Não era paz. Era apenas um entendimento mútuo de que uma guerra total custaria mais do que qualquer um poderia arcar. Mas Victor nunca parou de odiá-lo. Nunca parou de procurar vulnerabilidades. Há mais, disse Daniel. Puxou um tablet. Imagens de vigilância de um restaurante na Filadélfia. 2 homens a uma mesa de canto. Um era Victor Crane. O outro era Marcos Webb. O sangue de Dominique virou gelo. Quando foi tirado? 8 meses atrás. Mas encontramos outros. Marcos tem trabalhado para Victor há pelo menos 4 anos. Talvez mais. Marcos. O homem que havia levado Helena. O homem que havia sumido sem deixar rastro. Ele não havia desaparecido. Simplesmente mudara de dono. Ou sempre havia sido o homem de Victor. Dominique apertou a borda da mesa até os nós dos dedos ficarem brancos. A dor no estômago era nada comparada à raiva crescendo em seu peito. 8 anos atrás, Marcos havia roubado a mulher que Dominique amava. Agora estava ao lado do maior inimigo de Dominique. Provavelmente ajudando a criar uma criança para se tornar uma arma contra ele. Mas porquê? Porque Victor Crane gastaria 8 anos criando uma menina pequena apenas para usá-la como assassina. Havia maneiras mais fáceis de matar alguém. Mais baratas. Mais confiáveis. A menos que o ponto não fosse apenas a morte. A menos que o ponto fosse a destruição. Algo pessoal. Algo projetado para quebrar Dominique completamente antes de acabar com ele. A faca que ela usou, disse Dominique calmamente. Ainda a temos? No cofre de evidências. Porquê? O sangue dela está nela. Quando ela girou a faca, cortou a própria palma. Vi antes de desmaiar. Daniel entendeu imediatamente. Você quer um teste de DNA. Preciso saber quem ela é. Preciso saber se ela está conectada a Helena. E preciso saber porque Victor Crane passou quase uma década transformando uma criança em uma arma apontada para mim. Daniel se levantou. Terei os resultados em 48 horas. Dominique encarou a fotografia de Marcos Webb. O homem que havia sido seu irmão em tudo menos no sangue. O homem que havia destruído sua vida e depois caminhou para os braços de seu inimigo. Dominique o encontraria. E quando o fizesse, 48 horas pareceriam misericórdia comparadas ao que viria depois. O envelope ficou sobre a mesa de Dominique por 3 horas antes de ser aberto. Ele havia encarado a morte mais vezes do que conseguia contar. Havia ordenado execuções sem pescar. Havia construído um império sobre sangue e vontade,
e a certeza de que nada podia quebrá-lo. Mas aquele único pedaço de papel o aterrorizava. Daniel havia entregue naquela manhã sem uma palavra. Simplesmente colocou sobre a mesa e saiu. Ele entendia que alguns momentos exigiam solidão. Dominique encarou o envelope. Branco. Simples. Contendo ou a confirmação de sua esperança mais sombria, ou a destruição de tudo que acreditava saber. Finalmente, o rasgou. O relatório era clínico, frio, linguagem científica que reduzia seres humanos a marcadores genéticos e percentuais de probabilidade. Passou pela linguagem técnica até encontrar a conclusão. Índice de paternidade, 99,9998%. Conclusão: o sujeito masculino testado é o pai biológico da criança testada. O papel escorregou de seus dedos. Serena era sua filha. Sua filha. As palavras ecoavam em seu crânio, mas se recusavam a se tornar reais. Ele tinha uma filha. Uma menina com os olhos de Helena e o seu sangue. Uma filha que nunca soubera que existia, e ela havia sido criada para matá-lo. Dominique pressionou as palmas contra a mesa, lutando para respirar. A sala rodou ao redor dele. 8 anos de luto, de raiva, de vazio, colidiram contra essa única verdade como ondas contra uma parede desmoronando. Helena estava grávida quando a levaram. Carregou seu filho em cativeiro. Deu à luz em condições que Deus sabe quais eram. Segurou sua filha nos braços, e então alguém levou aquele bebê e o encheu de veneno. Pensou no vídeo novamente. O que havia destruído tudo 8 anos atrás. Helena amarrada em uma cadeira, o tiro, o corpo caindo. Quando aquele vídeo foi gravado, as imagens não tinham carimbo de tempo, nenhum contexto. Havia assumido que mostravam o momento de sua morte. Mas e se não fosse assim? E se Helena tivesse vivido meses a mais? Tempo suficiente para dar à luz. Tempo suficiente para segurar seu bebê. Tempo suficiente para nomeá-la. Serena. Helena havia escolhido aquele nome? Murmurou para a filha em momentos roubados antes de serem separadas para sempre? O pensamento despedaçou algo dentro dele. Sua filha havia passado 8 anos acreditando que o pai era um monstro. 8 anos sendo moldada em uma arma. 8 anos odiando o homem que teria morrido para protegê-la se soubesse que ela existia. Vítor Crane havia feito isso. Vítor havia orquestrado o sequestro de Helena. Manteve-a viva tempo suficiente para dar à luz. Levou o bebê e passou quase uma década moldando-a no instrumento perfeito de vingança. Não apenas assassinato. Destruição. Vítor queria que Dominique morresse pela mão de sua própria filha. Queria que ele soubesse em seus últimos momentos que seu próprio sangue havia sido voltado contra ele. Era brilhante. Era monstruoso. Era exatamente o tipo de crueldade paciente que tornava Vítor Crane o homem mais perigoso que Dominique já havia enfrentado. Dominique se levantou devagar. As feridas gritavam em protesto. Ele ignorou. Caminhou até a janela e olhou para a cidade abaixo. Milhões de pessoas vivendo suas vidas comuns. Nenhuma delas sabia que em algum lugar lá fora uma menina de 8 anos estava sendo preparada para cometer parricídio. Sua menina de 8 anos. Sua filha. A palavra pareceu estranha em sua mente. Nunca havia se imaginado como pai. Nunca achou que merecia aquele tipo de futuro. Mas Helena havia acreditado diferente. Helena havia carregado o filho deles apesar de tudo. E Vítor Crane havia roubado aquele futuro e o transformado em um pesadelo. O reflexo de Dominique o encarou de volta pelo vidro. Viu a dureza em seus próprios olhos. O frio que o havia mantido vivo por 15 anos. A capacidade de violência que fazia os homens temerem seu nome. Usaria cada bit disso agora. Vou encontrar você, ele sussurrou para a cidade. Para Vítor. Para a filha que não sabia que era sua. Vou trazer você para casa. Ele se virou da janela. E Vítor Crane pagará por cada único dia que nos roubou. A mansão se erguia do campo de Connecticut como um gigante dormindo. Serena caminhou pelos portões de ferro logo após a meia-noite, 3 dias depois de ter enterrado uma faca no estômago de Dominique Blackwood. Os pés doíam de quilômetros de caminhada. O vestido estava rasgado e sujo. Mas ela não estava cansada. Estava vazia. A porta da frente abriu antes que ela chegasse. Vítor Crane estava parado na entrada, em silhueta contra uma luz quente. 52 anos, cabelo prateado varrido para trás em um rosto que poderia ter pertencido a um avô gentil. Usava um cardigã e óculos de leitura empurrados para a testa. Parecia seguro. Parecia lar. Era esse o ponto. Minha querida menina, disse Vítor suavemente. Ajoelhou-se e abriu os braços. Você voltou. Serena caminhou para o abraço dele. Não sentiu calor, não sentiu conforto. Mas sabia que era isso que deveria fazer. Era o ritual, a performance de uma família que ambos fingiam ser. Vítor a levou para dentro. A mansão era bela. Tetos altos, móveis antigos,
Pinturas que custavam mais do que a maioria das pessoas ganharia em uma vida. Serena havia vivido ali por 6 anos, mas nunca pareceu um lar. Parecia uma sala de espera. Um lugar para se preparar para o único momento que importava. Sentaram-se na biblioteca. Vítor se serviu do uísque e deu a Serena um copo de leite morno. Outro ritual. Outra performance. Conte-me o que aconteceu, disse Vítor. Serena encarou o leite. Seu reflexo ondulou na superfície branca. O esfaqueei no estômago. Fundo. Ele caiu. Ele morreu? Ela hesitou. Não sei. Havia caos, pessoas gritando. Corri antes de poder confirmar. Vítor acenou com a cabeça devagar. A expressão permaneceu calma, paciente. Ele nunca gritava, nunca abatia. A crueldade dele vinha em formas mais quietas. Em expectativas que não podiam ser atendidas. Em decepção que cortava mais fundo do que qualquer faca. Você foi bem, disse finalmente. A missão não foi completa, mas você atuou admiravelmente. Raymond cumpriu seu propósito. A armadilha funcionou perfeitamente. Raymond, o homem que havia fingido ser seu captor. O homem que havia morrido sob custódia em vez de revelar qualquer coisa. Serena se perguntou se Vítor havia ordenado sua morte, ou se Raymond simplesmente entendera o que o fracasso significava. Ela não perguntou. Perguntas eram perigosas. Ele me olhou, disse Serena quietamente. Blackwood, quando me encontrou naquele quarto. Me olhou como se... Ela parou. Não sabia como terminar a frase. Vítor se inclinou para a frente. Como que, minha querida? Como se quisesse me ajudar. Como se estivesse triste. Como se reconhecesse algo no meu rosto. Mas ela não conseguia dizer aquelas palavras. Pareciam traição. Como nada, terminou ela. Ele me olhou como nada. Vítor sorriu. A expressão nunca chegou aos olhos. Aquele homem destruiu sua mãe, disse ele. A voz era gentil, mas carregava bordas de aço. Você se lembra do que ele fez? Você se lembra da dor? Serena fechou os olhos. A memória veio como sempre. Fragmentada, turva. Uma mulher gritando. Um quarto escuro. Sangue no chão. A voz de um homem dando ordens. O rosto de sua mãe, belo e partido, desvanecendo para as sombras. Ela havia sido tão jovem. As imagens não faziam sentido completo, mas as emoções eram reais. Terror. Perda. A certeza absoluta de que Dominic Blackwood havia tomado tudo dela. Vítor havia-lhe mostrado fotografias, explicado como os homens de Blackwood haviam sequestrado sua mãe, descrito a tortura, o assassinato. Havia assegurado enquanto ela chorava e prometido que um dia ela teria justiça. Era a única família que ela tinha. A única pessoa que jamais a havia querido. Me lembro, murmurou Serena. Bom. Vítor estendeu a mão e acariciou seu cabelo. Sua mãe ficaria orgulhosa de você. Do que você está se tornando. Do que você vai fazer. Serena abriu os olhos. O que acontece agora? Vítor se levantou e foi até a janela. Lá fora a noite estava tranquila. Estrelas espalhadas por um céu sem nuvens. Há um evento chegando em breve, disse ele. Um leilão de caridade. Muito exclusivo. Muito público. Dominic Blackwood estará lá. O estômago de Serena se apertou. Você quer que eu tente novamente? Quero que você tenha sucesso. Vítor se virou para ela. Desta vez não haverá escape para ele, nenhuma interrupção. Você completará sua missão na frente de todos que importam, e Dominic Blackwood morrerá sabendo que os seus próprios pecados o destruíram. Serena acenou com a cabeça devagar. Não entendia tudo o que Vítor quis dizer, mas entendia o suficiente. Tinha um propósito. Uma razão para existir. Uma dívida a pagar. E em breve finalmente tornaria as coisas certas. Descansa agora, disse Vítor. Temos muito a preparar. Serena se levantou e caminhou em direção às escadas. Não olhou para trás. A reunião começou à meia-noite no porão da mansão. Vítor Crane sentou na cabeceira de uma longa mesa de carvalho, rodeado por 6 homens que haviam provado sua lealdade através de anos de sangue e silêncio. Nenhum celular era permitido, nenhum dispositivo de gravação. O que fosse discutido naquele cômodo nunca o deixaria. Serena dormia no andar de cima, sem saber da conversa que determinaria seu destino. O leilão de caridade é em 12 dias, começou Vítor. A voz era calma, mas carregava o peso da autoridade absoluta. O Grande Marquis Hotel em Manhattan. Cada grande ator do litoral leste estará presente, incluindo Dominic Blackwood. Um homem à direita de Vítor se agitou desconfortavelmente. Ele terá segurança, um grupo completo. Chegar perto o suficiente vai. A menina chegará, interrompeu Vítor. Ela tem 8 anos. Ninguém suspeita de uma criança.
Ninguém revista uma criança. Ela passa por todas as defesas que ele tiver. Silêncio caiu sobre a mesa. Vítor sorriu. Imagina a cena. Centenas das pessoas mais poderosas em nosso mundo reunidas em um salão de baile. Dominic Blackwood em pé, orgulhoso, acreditando-se intocável. E então uma menina pequena se aproxima dele. Sua própria filha. Seu próprio sangue. Fez uma pausa, deixando a imagem se assentar. Ela puxa uma faca. Ela a enterra em seu coração. E antes que alguém possa reagir, antes que alguém entenda o que está acontecendo, Dominic Blackwood morre na frente de todos que já o temeram. Os homens trocaram olhares. A audácia do plano era impressionante. A crueldade era requintada. A humilhação será absoluta, continuou Vítor. Seus inimigos vão rir. Seus aliados vão dispersar. Seu império vai desmoronar em semanas. E todos saberão que Dominic Blackwood foi destruído por seu próprio filho. Uma mulher entrou por uma porta lateral. Doutora Helena Shaw. 55 anos. Cabelo grisalho preso severamente. Ela usava a expressão de alguém que havia há muito tempo separado emoção de profissão. Relatório, Doutora Shaw, ordenou Vítor. Shaw tomou lugar à mesa. A sujeita está pronta. As sessões de consolidação de memória foram bem-sucedidas. Ela acredita completamente na narrativa que construímos. Dominic Blackwood assassinou sua mãe. Ela testemunhou. O trauma é real para ela. Mesmo que os eventos sejam fabricados. Alguma instabilidade? Menor. A tentativa fracassada causou alguma confusão. Ela mencionou que Blackwood a olhou de forma estranha. Mas administrei tratamento adicional ontem à noite. As dúvidas foram suprimidas. Vítor acenou com a cabeça devagar. E o comprometimento com a missão? Absoluto. Ela foi condicionada desde a infância para cumprir esse propósito. Ela vê como justiça. Como honrar a memória de sua mãe. Ela não hesitará. A reunião continuou com logística, pontos de entrada, estratégias de saída, planos de contingência. Vítor ouviu e ajustou. O arquiteto refinando sua obra-prima. Quando os outros finalmente saíram, ele permaneceu sozinho no porão. Serviu-se de uma bebida e deixou a mente viajar 8 anos atrás. Helena Vasquez. A mulher que Dominic Blackwood havia amado mais do que seu império. Vítor havia observado o relacionamento deles de longe, esperando o momento perfeito para atacar. Encontrou esse momento quando Helena ficou grávida. Marcos Webb foi fácil de convencer. A família do homem era vulnerável. Algumas ameaças, algumas promessas, e Marcos entregou Helena diretamente nas mãos de Vítor. Vítor não a matou imediatamente. Isso teria sido um desperdício. Em vez disso, manteve-a viva durante a gravidez. Observou-a dar à luz em um quarto do porão não muito diferente daquele. Viu o momento em que ela segurou a filha pela primeira vez. Helena havia nomeado o bebê Serena. Sussurrou o nome como uma oração. Vítor havia permitido. O nome não importava. O que importava era o potencial. A filha de Dominic. Criada para odiá-lo. Treinada para matá-lo. Uma arma mais devastadora do que qualquer bala ou bomba. Helena havia vivido por 3 meses após o parto. Tempo suficiente para amamentar a criança, tempo suficiente para se vincular a ela, tempo suficiente para tornar a separação eventual angustiante. Então Vítor havia gravado o vídeo de execução e o enviado a Dominic. O corpo havia sido descartado onde ninguém jamais o encontraria, e o bebê havia sido colocado com William Crane, primo de Vítor. Criado em isolamento, alimentado com mentiras desde o momento em que podia entender palavras, treinado de maneiras que horrorizariam a maioria das pessoas, mas que produziram exatamente os resultados que Vítor precisava. 8 anos de paciência. 8 anos de manipulação cuidadosa. 8 anos construindo o instrumento perfeito de vingança. Agora aquele instrumento estava pronto. Vítor puxou uma fotografia da gaveta da mesa. Dominic Blackwood em uma função de negócios recente. Confiante. Poderoso. Completamente sem noção do que estava por vir. Você me tomou tudo. Vítor sussurrou para a imagem. Meu território, minha reputação, meu irmão. A mão dele se apertou na fotografia. Agora eu tomo tudo de você. E você morrerá sabendo que seu próprio sangue o destruiu. Colocou a fotografia de lado e sorriu. 12 dias. Em 12 dias, Dominic Blackwood encontraria a filha pela última vez. Marcos Webb ficou na janela de seu pequeno apartamento e observou o amanhecer pintar o céu em tons de sangue. 45 anos. Rosto esculpido pelo luto e pelos segredos. Olhos que tinham visto demais e não haviam esquecido nada. O mundo acreditava que era um traidor. Dominic Blackwood acreditava que era um traidor. Por 8 anos, Marcos havia carregado esse peso sem reclamar, sem se defender, sem uma única palavra de explicação,
Porque a verdade era muito mais complicada do que a traição. Ele fechou os olhos e deixou as memórias virem. 8 anos atrás, Marcos havia sido o tenente de maior confiança de Dominique. Irmão em tudo menos no sangue. Teria morrido por Dominique sem hesitar. Então Vítor Crane encontrou sua fraqueza. A irmã de Marcos. O sobrinho. A mãe idosa. Todos vivendo vidas tranquilas a uma pequena cidade na Pensilvânia. Todos completamente inconscientes do mundo perigoso que Marcos habitava. Os homens de Vítor tiraram fotografias, gravaram conversas, deixaram absolutamente claro que um passo errado de Marcos resultaria em 3 funerais. A escolha era simples. Impossível. Devastadora. Entregue Helena Vasquez, ou assista sua família morrer. Marcos havia implorado por outra opção, havia-se oferecido em vez dela, prometeu dinheiro, informações, qualquer outra coisa que Vítor quisesse. Vítor queria Helena. Somente Helena. Então Marcos a pegou. Ainda se lembrava do rosto dela quando ela percebeu o que estava acontecendo. A confusão se tornando medo. O medo se tornando compreensão. Ela não havia gritado. Não havia lutado. Simplesmente olhou para ele com aqueles olhos verdes e fez uma única pergunta. Dominique sabe. Ele balançou a cabeça. Ela acenou lentamente, aceitando o destino com uma dignidade que quebrou algo dentro dele. Marcos havia entregado Helena ao pessoal de Vítor. Observou enquanto a levavam com a mulher que seu melhor amigo amava. Ficou no estacionamento vazio e considerou enfiar uma bala na própria cabeça. Mas não o fez. Porque Vítor ainda segurava sua família. Porque se render significava mortes delas. Porque a única forma de proteger todos que amava era se tornar algo que odiava. Sumiu do mundo de Dominique completamente. Deixou todos acreditarem que havia simplesmente traído seu irmão por dinheiro ou poder. A verdade ficou enterrada. Por meses, Marcos não teve contato com ninguém. Então Vítor o convocou, ofereceu uma posição, disse que a família ficaria segura enquanto ele permanecesse útil. Marcos aceitou. O que Vítor não sabia era que Marcos havia negociado uma condição: acesso a Helena durante o cativeiro. Vítor concordou, presumindo que Marcos queria gozar. Em vez disso, Marcos a protegeu. Trouxe comida extra, garantiu que recebesse cuidados médicos durante a gravidez, segurou a mão dela quando as contrações começaram e ajudou a fazer o parto quando o médico de Vítor se mostrou incompetente. Havia observado Helena nomear a filha Serena. Viu o amor nos olhos dela apesar de tudo. E estava lá 3 meses depois quando Vítor ordenou a execução. Marcos não pôde detê-la. Não pôde salvá-la. Mas fez uma promessa a Helena em seus últimos momentos. Vou proteger sua filha, não importa o que custe. Vou mantê-la viva até que Dominique possa encontrá-la. Helena havia sorrido através das lágrimas, sussurrado, diga a ele que nunca parei de amá-lo. Então ela se foi. Por 8 anos, Marcos havia cumprido sua promessa. Ficou perto de Vítor, suportou a pretensão de lealdade, observou Serena crescer à distância. Não pôde impedir o condicionamento, não pôde parar as mentiras sendo plantadas em sua mente. Mas garantiu que nunca fosse fisicamente prejudicada, intervindo silenciosamente sempre que o treinamento ficava brutal demais. Estava jogando um jogo longo. Esperando o momento certo. Aquele momento havia finalmente chegado. O celular dele vibrou. Uma mensagem de um contato dentro da organização de Dominique Blackwood tem o resultado do DNA. Sabe que a menina é filha dele. Investigação total em andamento. Marcos leu a mensagem 3 vezes. Dominique sabia. Depois de 8 anos, Dominique finalmente sabia a verdade. O jogo estava mudando. As peças estavam se movendo. O plano cuidadosamente construído de Vítor estava prestes a colidir com a necessidade desesperada de um pai de salvar a filha. Marcos tinha uma chance de acertar as coisas. Uma oportunidade de se revelar e rezar para que Dominique ouvisse antes de puxar o gatilho. Abriu o armário e recuperou uma caixa escondida. Dentro havia um pendrive contendo tudo. Vídeos de Helena e Serena. Gravações das confissões de Vítor. Documentos provando a coerção de Marcos. A evidência que poderia redimi-lo ou destruí-lo. Enfiou no casaco e foi em direção à porta. 8 anos de espera. Era hora de voltar para casa. Mas isto é só o início da história. O que acontecer a seguir mudará tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de formas que nunca imaginou. Se quiser ver a parte 2, aqui está tudo o que tem de fazer. Mão com dedo a apontar para a direita, faça like neste vídeo. Mostra-nos que quer mais. Mão com dedo a apontar para a direita, subscreva e ative o sino. Para que a parte 2 chegue até si assim que for lançada. Mão com dedo a apontar para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que está pronto. Cada gosto, cada comentário, cada subscrição nos diz, continuem. Continuem a contar estas histórias. A filha de Dominique. Criada para odiá-lo. Treinada para matá-lo.
Uma arma mais devastadora do que qualquer bala ou bomba. Helena havia vivido por 3 meses após o parto. Tempo suficiente para amamentar a criança, tempo suficiente para se vincular a ela, tempo suficiente para tornar a separação eventual angustiante. Então Vítor havia gravado o vídeo de execução e o enviado a Dominique. O corpo havia sido descartado onde ninguém jamais o encontraria, e o bebê havia sido colocado com William Crane, primo de Vítor. Criado em isolamento, alimentado com mentiras desde o momento em que podia entender palavras, treinado de maneiras que horrorizariam a maioria das pessoas, mas que produziram exatamente os resultados que Vítor precisava. 8 anos de paciência. 8 anos de manipulação cuidadosa. 8 anos construindo o instrumento perfeito de vingança. Agora aquele instrumento estava pronto. Vítor puxou uma fotografia da gaveta da mesa. Dominic Blackwood em uma função de negócios recente. Confiante. Poderoso. Completamente sem noção do que estava por vir. Você me tomou tudo. Vítor sussurrou para a imagem. Meu território, minha reputação, meu irmão. A mão dele se apertou na fotografia. Agora eu tomo tudo de você. E você morrerá sabendo que seu próprio sangue o destruiu. Colocou a fotografia de lado e sorriu. 12 dias. Em 12 dias, Dominic Blackwood encontraria a filha pela última vez. Marcus Webb ficou na janela de seu pequeno apartamento e observou o amanhecer pintar o céu em tons de sangue. 45 anos. Rosto esculpido pelo luto e pelos segredos. Olhos que tinham visto demais e não haviam esquecido nada. O mundo acreditava que era um traidor. Dominic Blackwood acreditava que era um traidor. Por 8 anos, Marcus havia carregado esse peso sem reclamar, sem se defender, sem uma única palavra de explicação, porque a verdade era muito mais complicada do que a traição. Ele fechou os olhos e deixou as memórias virem. 8 anos atrás, Marcus havia sido o tenente de maior confiança de Dominic. Irmão em tudo menos no sangue. Teria morrido por Dominic sem hesitar. Então Vítor Crane encontrou sua fraqueza. A irmã de Marcus. O sobrinho. A mãe idosa. Todos vivendo vidas tranquilas a uma pequena cidade na Pensilvânia. Todos completamente inconscientes do mundo perigoso que Marcus habitava. Os homens de Vítor tiraram fotografias, gravaram conversas, deixaram absolutamente claro que um passo errado de Marcus resultaria em 3 funerais. A escolha era simples. Impossível. Devastadora. Entregue Helena Vasquez, ou assista sua família morrer. Marcus havia implorado por outra opção, havia-se oferecido em vez dela, prometeu dinheiro, informações, qualquer outra coisa que Vítor quisesse. Vítor queria Helena. Somente Helena. Então Marcus a pegou. Ainda se lembrava do rosto dela quando ela percebeu o que estava acontecendo. A confusão se tornando medo. O medo se tornando compreensão. Ela não havia gritado. Não havia lutado. Simplesmente olhou para ele com aqueles olhos verdes e fez uma única pergunta. Dominic sabe. Ele balançou a cabeça. Ela acenou lentamente, aceitando o destino com uma dignidade que quebrou algo dentro dele. Marcus havia entregado Helena ao pessoal de Vítor. Observou enquanto a levavam com a mulher que seu melhor amigo amava. Ficou no estacionamento vazio e considerou enfiar uma bala na própria cabeça. Mas não o fez. Porque Vítor ainda segurava sua família. Porque se render significava mortes delas. Porque a única forma de proteger todos que amava era se tornar algo que odiava. Sumiu do mundo de Dominic completamente. Deixou todos acreditarem que havia simplesmente traído seu irmão por dinheiro ou poder. A verdade ficou enterrada. Por meses, Marcus não teve contato com ninguém. Então Vítor o convocou, ofereceu uma posição, disse que a família ficaria segura enquanto ele permanecesse útil. Marcus aceitou. O que Vítor não sabia era que Marcus havia negociado uma condição: acesso a Helena durante o cativeiro. Vítor concordou, presumindo que Marcus queria gozar. Em vez disso, Marcus a protegeu. Trouxe comida extra, garantiu que recebesse cuidados médicos durante a gravidez, segurou a mão dela quando as contrações começaram e ajudou a fazer o parto quando o médico de Vítor se mostrou incompetente. Havia observado Helena nomear a filha Serena. Viu o amor nos olhos dela apesar de tudo. E estava lá 3 meses depois quando Vítor ordenou a execução. Marcus não pôde detê-la. Não pôde salvá-la. Mas fez uma promessa a Helena em seus últimos momentos. Vou proteger sua filha, não importa o que custe. Vou mantê-la viva até que Dominic possa encontrá-la. Helena havia sorrido através das lágrimas, sussurrado: diga a ele que nunca parei de amá-lo. Então ela se foi. Por 8 anos, Marcus havia cumprido sua promessa. Ficou perto de Vítor, suportou a pretensão de lealdade, observou Serena crescer à distância. Não pôde impedir o condicionamento, não pôde parar as mentiras sendo plantadas em sua mente. Mas garantiu que nunca fosse fisicamente prejudicada, intervindo silenciosamente sempre que o treinamento ficava brutal demais.
Estava jogando um jogo longo, esperando o momento certo. Aquele momento havia finalmente chegado. O celular dele vibrou. Uma mensagem de um contato dentro da organização de Dominic Blackwood tem o resultado do DNA. Sabe que a menina é filha dele. Investigação total em andamento. Marcos leu a mensagem 3 vezes. Dominic sabia. Depois de 8 anos, Dominic finalmente sabia a verdade. O jogo estava mudando. As peças estavam-se movendo. O plano cuidadosamente construído de Vítor estava prestes a colidir com a necessidade desesperada de um pai de salvar a filha. Marcos tinha uma chance de acertar as coisas. Uma oportunidade de se revelar e rezar para que Dominic ouvisse antes de puxar o gatilho. Abriu o armário e recuperou uma caixa escondida. Dentro havia um pendrive contendo tudo. Vídeos de Helena e Serena. Gravações das confissões de Vítor. Documentos provando a coerção de Marcos. A evidência que poderia redimi-lo ou destruí-lo. Enfiou no casaco e foi em direção à porta. 8 anos de espera. Era hora de voltar para casa. Mas isto é só o início da história. O que acontecer a seguir mudará tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de formas que nunca imaginou. Se quiser ver a parte 2, aqui está tudo o que tem de fazer. Mão com dedo a apontar para a direita, faça like neste vídeo. Mostra-nos que quer mais. Mão com dedo a apontar para a direita, subscreva e ative o sino. Para que a parte 2 chegue até si assim que for lançada. Mão com dedo a apontar para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que está pronto. Cada gosto, cada comentário, cada subscrição nos diz: continuem. Continuem a contar estas histórias.